Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ana Laura Moreira Dumont, sou graduanda do curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas, e vou levar vocês, junto com a minha colega, para dar um passeio pela Constituição Federal. Passo a palavra para a Ana Beatriz. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Ana Beatriz Mendes Amaral, sou graduanda da PUC Minas, Pós de Caldas, estudo Direito. Também vou contribuir um pouquinho sobre a Constituição para vocês. Então, gente, para a gente começar a entender o que é a Constituição, vamos tratar assim do conceito. O que seria a Constituição? A Constituição, ela é uma norma que organiza o Estado, delimitando assim quais são os limites do poder do Estado, quais são os direitos, os deveres dos cidadãos, dos governantes. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, da onde surgiu essa norma? Como ela teve o seu início, né? E ela surgiu com o movimento constitucionalismo. O constitucionalismo, ele se trata do movimento que defende a limitação e o controle do poder político através dos direitos dos cidadãos. Então, para Canutilho, a Constituição é basicamente isso. Ela limita o poder do Estado através dos direitos dos cidadãos. E já para o Carvalho, ele tem duas concepções. Ele tem a concepção jurídica, onde a Constituição ela está acima dos detentores de poder, então seria basicamente isso. A Constituição ela é suprema, ninguém pode desrespeitar, ninguém pode governar da forma que quer e bem entende, porque tem a Constituição falando quais são os limites. Já a concepção sociológica seria sustentada que ele sustenta que os cidadãos eles que limitam o poder do Estado e não a Constituição, porque são eles que votam, eles que têm a voz ativa. Então, se algo está acontecendo de errado, pode ter protesto. Eles têm que garantir que os governantes estão cumprindo com a sua função e com o seu limite. Vamos então tratar um pouquinho da evolução histórica desse constitucionalismo. Começando com a Idade Antiga. Os hebreus, eles tinham a sua sociedade baseada na religião. Então, eles, para ninguém desrespeitar o limite da religião, tanto os cidadãos quanto os governantes, eles decidiram então que os profetas iriam fiscalizar a sociedade. Então, eles que diriam se alguém está desrespeitando, se alguém não está cumprindo com a religião. Já os gregos, eles tinham a sua sociedade baseada na razão. Então, para eles, o governante ele não podia governar desenfreadamente sem dar alguma justificativa para os cidadãos. Não. Então, eles tinham que se reunir na ágora, onde eles iriam discutir alguns assuntos, iriam dar ideias, palpites, iriam decidir pelo melhor da sociedade. É muito importante ressaltar que na Idade Antiga não é um movimento de fato, mas sim as principais características que vão dar a ideia ao movimento constitucionalismo. A Idade Antiga. Vamos para a Idade Antiga, que é onde surge o movimento de fato, que ele surge com o documento da Magna Carta e com o Bill of Rights, que os dois são um documento de extrema importância. Vamos então começar com a Magna Carta. Existia na Inglaterra, ele surgiu em 1215 na Inglaterra. Então, naquela época, existia um monarca chamado João Sem Terra. E ele, como os outros monarcas, governava de forma desenfreada. Então, a partir dos seus desejos, sem limites algum. Só que a população ela começou a ficar muito irritada com aquilo, porque ela não tinha direitos. Então, o rei podia fazer o que quisesse e todo mundo que teria que lidar com aquilo? Não. Eles então fizeram com que o monarca assinasse esse documento, garantindo alguns direitos, como, por exemplo, não colocar impostos altos e não confiscar as terras da forma que ele bem entendesse.
Esse documento ele é de extrema importância, porque tem alguns artigos que eles prevalecem até hoje na Inglaterra, que é o caso do artigo 1º, do 9º e do 29º. Já o Bill of Rights, ele é um documento que ele surgiu para também delimitar um poder ao governante, ele também surge na Inglaterra, só que ele surge para criar a monarquia parlamentar. O que seria a monarquia parlamentar? Ela seria uma forma de governo onde o monarca ele não teria o poder absoluto. Ele não poderia governar sem limites, mas sim teria o parlamento para delimitar o que poderia, o que não poderia fazer. Vamos então para a Idade Moderna. A Idade Moderna é onde surge a Constituição que a gente conhece hoje, que é a Constituição que tem os princípios, a Constituição que tem os direitos, os deveres, os objetivos do Estado. E ela surge com a Constituição norte-americana em 1787 e com a Constituição francesa em 1791. A Constituição norte-americana, ela surge devido que os Estados Unidos ele era dividido em 13 colônias. E essas 13 colônias eram governadas pela Inglaterra. Só que eles não se sentiam... não entendiam que a Inglaterra fazia o melhor por eles. Então, eles falaram assim, a gente não quer mais a Inglaterra governando, então vamos buscar a nossa independência? Vamos buscar a nossa independência. Então, teve toda uma guerra, todo um conflito, e após eles conquistarem essa independência, eles veem que não tem como eles se separarem novamente e fazerem o que bem entendesse. Porque ia ficar muita bagunça, ia ficar... muitos conflitos iriam existir a partir daquilo. Então, eles decidem por fazer uma Constituição, e essa Constituição todas as 13 colônias teriam que seguir. Essa Constituição garantiria princípios, garantiria direitos, colocaria deveres, então ninguém poderia desrespeitar nenhuma das 13 colônias. E nenhuma das 13 colônias mandariam mais que a outra, todas teriam que respeitar a Constituição. Ela existe até hoje, essa Constituição, de tão importante que ela é. E a Constituição francesa, ela surgiu na França, ela também surge para tirar o poder ilimitado do rei, para acabar com o absolutismo. Após todo um conflito, né, os burgueses, eles entram no poder, eles começam a ter ascensão ao poder, então eles se juntam e falam, vamos então criar uma Constituição. Porque a Revolução Francesa ela foi muito brutal. Ela acabou, então, com o rei sendo enforcado, sendo degolado. Então, após o rei ser morto, as pessoas elas não teriam um governante. Então, ia ficar uma bagunça. Quem queria comandar aquilo lá? Como iria comandar a França? Como seria comandada? Então, eles se juntam e formam a Constituição para ter os seus direitos e deveres garantidos. Vamos para a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela divide a Constituição em duas: as Constituições garantistas e as Constituições dirigentes. A Constituições garantistas, como vem do nome, ela vem para garantir direitos individuais. Então, são os direitos da primeira geração, que é, por exemplo, o direito à propriedade privada. E as constituições dirigentes, elas vão traçar um plano para o Estado, ou seja, os objetivos que o Estado tem que alcançar, que é, por exemplo, fazer saneamento básico. Agora eu passo a palavra para Ana Laura para ela explicar um pouquinho mais sobre a Constituição. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade aqui à explicação. E eu coloquei uma foto, né, da nossa Constituição Federal Brasileira. Ela é uma Constituição de 1988 e vocês podem pensar que é uma Constituição antiga, mas vocês vão ver que não, porque há formas, né, de se fazer alteração e atualizações, né, desse texto constitucional. E ela basicamente é dividida em 3 grandes partes, né? A primeira delas é o preâmbulo. Ele inaugura essa Constituição. A segunda parte vem a ser a parte dogmática, né? Então, a letra da lei em si, os artigos, né? E a última parte vem a ser as emendas constitucionais. Eu vou falar um pouquinho de cada depois.
Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês do sumário da Constituição Federal, certo? Então, lá em cima você vê o preâmbulo, né, que eu falei. Então, ele vai traçar os objetivos, os valores, né, e toda a base da Constituição, né? E aí depois vem os títulos, né, os capítulos e as seções e vocês vão ver assim que tem dos mais variados assuntos, né, matérias. Então você vai encontrar aí, por exemplo, a questão orçamentária, né, porque os políticos eles têm que cumprir um teto de gastos, né. Então vocês vão encontrar isso aí também, né, expresso no texto constitucional. Então tem também as garantias, né, fundamentais, temos o direito à educação, à saúde, segurança, né. Então tá tudo aí. E essa daí é a continuação do sumário da Constituição Federal, mas essa é uma parte das emendas constitucionais. Então, olha como tem inúmeras emendas constitucionais, né? E aí vocês podem pensar, nossa, por que tantas, né? Por quê? Porque esse texto, né, ele foi escrito lá e na nossa Constituição é de 1988, né? Então, até aqui, a nossa sociedade já evoluiu bastante. Então, a gente tem que fazer uma forma de alteração, que é pelas emendas constitucionais, através delas, a gente consegue atualizar esse texto, né, e deixar mais ao modo da nossa sociedade contemporânea e mais atualizado. Né? Aqui estão os fundamentos da Constituição, né, e eles são 5, são muito importantes. Né? Então, você está aqui, por exemplo, a soberania, né? Que ela é a autonomia de redigir as nossas normas internas, né? Então, a gente tem essa liberdade, né? Quanto a fazer as normas internas frente ao direito internacional, né? Temos também a cidadania, a dignidade humana, que também são bastante importantes, né? Ai, vou voltar aqui para vocês, né? Então aqui também temos aqui o quinto é o pluralismo político, né? Então ele é muito importante porque ele tange o âmbito político, jurídico, cultural, né? Então assim ele realmente versa sobre essa pluralidade, né? Então nos âmbitos que eu já mencionei. Agora sim, a separação dos poderes e a Ana Beatriz vai falar um pouquinho para gente. Então, pessoal, a separação dos poderes, o pensamento dela começou a surgir com Aristóteles. Aristóteles, ele falava que deveria existir uma tripartição de poder, onde teriam três funções, né? A função de criar as leis, a função de aplicar as normas e a função de colocar essas normas nos devidos conflitos da sociedade. Só que como ele vivia na monarquia, ele falava que esses três poderes eles tinham que ser do soberano. Então, o soberano teriam essas três funções. Só que Montesquieu ele fala, sim, existe três poderes, só que esses três poderes eles não têm que ser do soberano. Ele tem que ser de três órgãos distintos e independentes entre si. Então, o legislativo tem a sua função, o executivo tem a sua função e o judiciário vai ter a sua função. E nenhum pode falar o que o outro deve fazer. Porque ele acreditava que se o soberano tivesse os três poderes, ele poderia olhar para você se ele tivesse algum conflito pessoal com você e falar assim: olha, como eu crio, eu aplico e eu coloco as leis nos conflitos, eu posso olhar para o seu conflito e, como eu não gosto de você, falar que eu não vou fazer nada por você. Isso teria um grande abuso de poder, teria uma grande concentração de poder na mão de uma determinada pessoa. E era isso que a Constituição vem buscando parar, né? Limitar o poder, ela serve para isso. E essa é a finalidade da separação do poder: evitar esse abuso e evitar essa concentração de poder para determinado soberano ou para determinada pessoa. Agora a Ana vai terminar de explicar um pouquinho sobre a separação de poder. Bom, continuando o que a Ana Beatriz estava dizendo, sobre a separação dos poderes, acompanha comigo. Então, essa imagem aqui, ó,
né? Então, ela diz muito sobre o que ela estava falando, né? Mencionando que o poder foi dividido em 3 níveis, né? E não que um seja mais importante que o outro, não, nada disso. Só que cada um vai ter a sua função específica, né? Então, o legislativo, ele ficou responsável pela aprovação das leis. Então, se você é uma pessoa que acompanha, né, aí a Câmara dos Vereadores da sua cidade, você vai perceber que diariamente, semanalmente, até mesmo mensalmente, eles estão lá debatendo leis, né, e aprovando essas leis, né, votando para aprovação ou não dessas leis. Né? O executivo, né, ele ficou como competência, né, o cumprimento e execução dessas leis. Então, ele implementa, né, os serviços públicos e garante, né, o direito à educação, à saúde, entre outros. Né? O judiciário, ele vem aplicando essas leis, né, como forma de também garantir os direitos individuais, né? Então, por exemplo, você tem ali uma colisão, né, batem no seu carro, e você tem que ingressar com um processo em face da pessoa, né, para requerer os seus direitos, né? Então, quem você recorre? Você recorre ao Poder Judiciário. Então, ele acaba tendo essa característica de também solucionar esses conflitos, né, da sociedade, do Estado, das entidades, né, e é bem importante. Esses aqui são os objetivos fundamentais da República, né, do Brasil. E eles são 5, mas assim, de uma maneira geral, eles versam sobre uma sociedade mais justa, o desenvolvimento econômico da nossa nação, também como objetivo erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais. Aqui estão os princípios das relações internacionais, né? Então, é como o Brasil quer lidar com questões, com conflitos com outras nações, né? Então, ele busca se integrar com as outras nações nos âmbitos econômico, político, social e cultural, e principalmente com os povos da América Latina, né? Então, aí são 10, né, os princípios, mas, por exemplo, a defesa da paz, né? Então, isso tudo está lá expresso dentro lá da Constituição, e isso é muito importante. Então, veja, repúdio ao terrorismo, ao racismo, né, solução pacífica de conflitos com outras nações. Então, isso é muito importante. E, enfim, aqui, né, chegamos ao fim da nossa exposição, espero que tenham gostado. Nós ficamos à disposição para tirar quaisquer eventuais dúvidas, né, e falar também um pouquinho da importância, né, que é você entender e compreender melhor a Constituição Federal, né. Então, ela assegura não só os seus deveres, mas também os seus direitos, né, isso é muito importante. Vocês que estão na faixa etária, né, de vestibular, provas para vestibular. Então, veja a importância, né, que se tem de estudar esse assunto, né? E agora eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz, que ela vai finalizar para a gente. Então, gente, isso daqui é só um pouquinho da Constituição. Ela é muito extensiva, né? Essa é só uma parte dela. E ela é de extrema importância, porque a gente precisa saber dos nossos direitos. A gente precisa ser um bom cidadão e ver o que está acontecendo ao nosso redor para conseguir garantir esses direitos. E é assim que a gente vai garantir eles, estudando a Constituição, conhecendo a Constituição, também no âmbito de provas de vestibular, que sempre tem aquela questão que cai sobre a Constituição. Até nos temas de redação é de extrema importância, às vezes a gente pode colocá-la, né, aplicar a Constituição no tema da redação, mas principalmente de colocar a Constituição em prática no nosso dia a dia, de ver o que é o nosso dever, o que é dever do governante, porque se a gente não sabe o que o governante deve fazer para a população, a gente não pode fazer com que ele cumpra com a sua função. E aí pode virar uma bagunça a nossa sociedade, o nosso país, né? Então, ela é muito importante mesmo, pessoal. Estamos aqui, como a Ana falou, para tirar quaisquer dúvidas. Vai vir outros vídeos muito legais de temas muito importantes também dos nossos outros colegas e a gente espera que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e abraços.